Mandaguaçu é mais do que uma cidade no coração do Paraná. É um lugar onde sonhos se encontram com oportunidades, onde o passado inspira o presente. Aqui há uma comunidade de sorriso fácil e alma generosa. Mais do que um nome, Mandaguaçu é nossa casa, nosso orgulho e nossa inspiração. E você, que faz parte dessa história, seja bem-vindo, bem-vinda a este documentário sobre a história política de Mandaguaçu, a Colmeia do Trabalho. Sou Antônio Sais, cheguei em Mandaguaçu com 2 anos de idade, constituí minha família aqui nessa belíssima cidade, que num momento tão providencial houve por bem chamá-la de Colmeia do Trabalho. Sou casado, tenho 3 filhos e 5 netos. No final dos anos 60, eu tive uma experiência maravilhosa, né? Fui bancário por 6 anos, sou contabilista, embora não exerci essa profissão, mas a experiência bancária, posso me dizer que fui um contabilista. E aí, essa experiência de vida, de banco, do dia a dia, foi me levando para uma situação diferente no meio empresarial. Diante dessa trajetória no meio empresarial, fui também granjeando amizades, bem próximo com a comunidade, e me despertou vontade política, mesmo até por um incentivo da comunidade. Por um incentivo e tal, no ano de 82, disputei a prefeitura municipal, sendo vencedor, portanto. Aí exerci o meu mandato, o primeiro mandato, do ano de 83 até 1988. E depois o segundo mandato, de 93 a 96. Meu nome é Maria José Vieira, sou natural de São Jerônimo da Serra, Paraná. Nasci no dia 26 de junho de 1944. Sou filha do ex-prefeito Iro Vieira, daqui de Mandaguaçu, e sou formada em Direito pela Faculdade Estadual de Direito de Maringá, colando grau no dia 12 de fevereiro de 1971. Portanto, advogo há 54 anos. Como advogada, fui a primeira mulher a atuar como advogada em Maringá e Mandaguaçu. E trabalhei no governo do estado do Paraná, no ano de 1971 até 1984. Primeiro trabalhei no Palácio Iguaçu como assessora jurídica da Secretaria de Estado do Governo, durante 2 anos e pouco. E após, em 74, fui para a Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, Café do Paraná, e depois resolvi voltar para Maringá, aonde eu até hoje permaneço como advogada. E estou aqui presente para falar um pouco sobre a trajetória política do meu pai, Iro Vieira, da qual me orgulho muito por tudo que ele passou e por tudo que pôde fazer por Mandaguaçu. Eu sou nascido em Cambé,
Meu pai veio para o Paraná em 1932, foi lá que começamos toda a família Andrian, e desde aquela época eu via que meu pai já gostava de política. Lá tinham os candidatos da antiga extinta UDN, União Democrática Nacional, Dr. José de Santo Rocha, que foi prefeito por várias vezes, contra o Delcídio, que era o seu adversário, era direita e esquerda na época. E depois de lá viemos para Mandaguaçu. Eu moro em Mandaguaçu, já estive fora do país, trabalhando nos Estados Unidos, estive com firmas fora de Mandaguaçu, mas voltei porque aqui é a minha terra. E nós estamos aqui por um bem-estar da comunidade. E nós ajudamos na campanha do nosso amigo Ismael Ibrahim Fuani, ao qual tenho muito respeito. O pai dele era meu compadre, meu amigo de bate-papo, Dona Fátima, minha comadre, enfim, a família em si, né? Meu nome é Anito Rocha de Oliveira. Eu vim para Mandaguaçu em 1970 e desde lá aqui fiz minha vida pessoal, profissional e também política. Naquela época, Mandaguaçu era um município considerado pequeno, coisa aí de 5 a 6 mil habitantes. A malha asfáltica era praticamente a avenida e adjacentes. Eu mesmo morava numa rua que era a Rua Presidente Kennedy, ali perpendicular à Avenida Munhoz da Rocha. Não era asfaltado. Aqui em Mandaguaçu, eu me formei no colégio de segundo grau, iniciei minha faculdade de Direito na UEM. Aqui em Mandaguaçu, eu me casei, tive 2 filhos, né? Depois acabei ficando viúvo, vivo sob um novo casamento. Enfim, a minha vida pessoal em Mandaguaçu, eu posso considerar bem-sucedida. Igualmente na vida política. Em 1982, eu fui eleito vereador pela primeira vez. Na minha primeira eleição, quando eu contava então com 22 anos de idade. Já em 1992, eu fui eleito para um segundo mandato de vereador. E em 1996, acabei sendo eleito para vice-prefeito. Aí eu tive uma pausa, realmente, porque, por questões profissionais, me ausentei do município por uns 16 anos, graças ao meu emprego no Banco do Brasil, emprego jurídico, onde eu me aposentei. E após aposentado, então, eu retornei para Mandaguaçu. E nesse retorno, acabei sendo convidado pelo prefeito para ser secretário de administração, o que eu exerci durante 7 anos e 4 meses. Então, eu acredito que dentro de Mandaguaçu, sob o aspecto político, a população me conhece de longa data, desde 82, na primeira eleição, e me realizei, de forma que a gente pretende dar um prosseguimento nessa vida pública. Então, a gente começou em Mandaguaçu já 10, 12 anos de idade, vindo já a morar no distrito da Guadiana, que hoje progrediu, cresceu, e a dificuldade que a gente tinha sempre, que hoje já está bem melhor, a questão política, né? A dificuldade era muito grande. A gente tinha um pai e mãe que sempre foi da roça, do sítio, e naquela época, para você progredir, para você crescer, a dificuldade era muito grande. Morei na Guadiana de 7, 8 anos, vim para Mandaguaçu, já comecei como contínuo de um banco, parei, depois eu fui ser também cobrador do Matec, que era um clube que tinha aí, que agora acabou, e com 15, 16 anos, também
comecei ali a fazer um teste nas outras firmas, fui entregador de jornal, como todo mundo na época era difícil, a dificuldade que a gente tinha de emprego não é igual hoje, que também existe a dificuldade, mas aquele tempo era bem pior, e com o tempo a gente foi melhorando, fui trabalhar nessa firma, uma firma pioneira de café que tinha aqui na região, Mandaguaçu, para você ter uma ideia, chegou a ter 12 máquinas de café, né? E também 10 bancos. Mandaguaçu tinha, além disso, há tempos atrás, já nas épocas de glória, nas épocas que tinha gente, tivemos 2 times profissionais de futebol em Mandaguaçu. Então, com esse tempo, fui trabalhar como contador dessa firma, aonde fiquei 33 anos ali trabalhando como funcionário dessa firma. Então a gente tem uma vida, né? Tem uma história. Minha mãe foi zeladora de um grupo escolar na Vila Guadiana há muito tempo, depois veio para Mandaguaçu. Meu pai foi funcionário público também, foi funcionário da prefeitura de Mandaguaçu. Então, era um tempo muito difícil e a gente tentou levar esse conhecimento, trazer isso para ajudar a população. Sou Rômulo Secom Barreiros, contador de ofício. Sou casado, pai de 3 filhos, a Natália, o Faber e o Rômulo Júnior. Tenho 2 netos, o Pablo e o Emanuel. Tenho a família realmente como um bem preciosíssimo e tenho nos meus 3 filhos o maior bem que a vida me proporcionou. E agora com os meus netos também. Vim para Mandaguaçu no ano de 1980. Tive a felicidade, juntamente com minha família, de receber o apoio da então administração municipal, através do então prefeito Carmelino Rocha Ribeiro, que nos proporcionou a possibilidade da instalação de uma indústria de farinha de mandioca. Viemos então de Maringá aqui para a querida Mandaguaçu, onde nos instalamos. A partir de então, começamos a nos inserir nessa querida comunidade e começamos então uma caminhada política, religiosa e administrativa na nossa cidade. Tive a felicidade de me deparar na minha igreja com o padre Roberto Takeshi Kuriyama, aonde nós tivemos a felicidade de participar na efervescência do momento mágico da nossa igreja, que foi a Teologia da Libertação. Essa participação na Pastoral da Juventude nos guindou a uma responsabilidade como cristão, a também atuar no campo político. Aliado a isso, eu já tinha ainda, junto ao meu trabalho nas Telecomunicações do Paraná, uma atividade sindical que também me proporcionou, à época, uma visão diferenciada com relação à atividade política de todo ser humano. Com todo esse processo de crescimento e de conhecimento junto à política, nós tivemos a felicidade de recebermos o convite do Partido dos Trabalhadores e nos candidatamos pela primeira vez em 1988. Fui candidato a vereador na ocasião, o mais votado, mas não me elegi por conta dos votos de legenda. Voltamos a atuar na nossa comunidade de forma tranquila, sempre participando nos diversos segmentos, na associação de bairro, na igreja, na comunidade em geral. Em 1992, tivemos a primeira experiência como uma candidatura a prefeito, que também não foi bem sucedida, mas que nos privilegiou com uma caminhada que construiu a base para que em 1996 nós voltássemos então à disputa, agora então com o nosso vice-prefeito do PDT, e saíssemos então naquele momento vitoriosos na eleição municipal. E fomos para aquela que foi, sem sombra de dúvidas, a melhor e maior experiência da minha vida. Meu nome é Ismael Ibrahim Fouane, sou dentista por formação, filho de pioneiro
filho de imigrante libanês, que junto com meu tio, irmão do meu pai, acreditaram no Brasil melhor, no município melhor, que nem existia na época, começaram como mascate e plantaram as raízes deles aqui. Nisso, deu a nossa formação, o nosso princípio. Entrei na política por vontade própria, idealismo tanto meu como do meu pai, por querer uma cidade cada vez melhor. Não só para nós, mas para todos os nossos amigos e nossos descendentes. Fui eleito vereador 2 vezes com a maior votação proporcional do município, e nascendo que a primeira foi 911 votos, foram 10% do eleitorado. A segunda eleição, 1.313 votos, foi a 5ª maior proporcional de todo o país, motivo de responsabilidade, de orgulho, porque o povo notou o nosso trabalho, que foram 8 anos na Câmara, de muito trabalho e desafio. Fui presidente da Câmara por 2 anos e depois prefeito, de 2009 a 2016, durante 2 mandatos. Meu nome é Maurício Aparecido da Silva, conhecido como Professor Índio, mas desde a 5ª série eu tenho aí o apelido de Índio. Eu nasci aqui no município, nasci e cresci aqui no município. Nasci no bairro 11 Irmãos, morei ali nos Quarentalqueiros, ali nos fundos da usina. Fiz o 1º grau, o 2º grau aqui em Mandaguaçu. Me formei inicialmente em matemática, né? Trabalho com matemática, sou ainda concursado no estado, e mais tarde fiz engenharia civil. Mas antes de ser engenheiro, já trabalhava com a engenharia como topógrafo na usina Santa Terezinha. Trabalhei por 16 anos e aí continuo até hoje trabalhando nessa parte de topografia e mais com engenharia também. Sou casado, tenho 3 filhos, hoje já tenho 7 netos. Uma família maravilhosa que dá ânimo para dar também uma contribuição política. Minha carreira na arte política, ela iniciou principalmente no meu trabalho na usina, né? Ali já demonstrava alguma liderança, muita amizade. O povo diziam que eu tinha um certo carisma e gostavam de mim. E depois eu me torno professor, lá em 93. E como professor eu experimentei uma grande acolhida dos alunos, um resultado muito grande como professor. E esse resultado como professor, mais o meu trabalho ali, braçal, na usina Santa Terezinha, indicava que eu poderia ser um candidato a vereador. Tanto é que na primeira concorrência, em 2004, eu fui o 4º mais votado. Nem sabia pedir voto. E continuei dessa forma, como vereador e professor, e fui indicado já para candidato a prefeito. Concorri 4 vezes. Sendo que 2 a gente não chegou, mas bateu na trave por muito pouco, questão de 0,5%. Então aí fez com que a gente continuasse nessa trajetória, porque estava sempre chegando muito perto e a liderança continuava. E depois vencemos 2 e estou até hoje aí. Vencemos a primeira, tive a graça de ser reeleito e estamos até hoje aí, faltando aí esse pouco tempo para terminarmos. O meu pai, Iro Vieira, ele nasceu na cidade de Palmas, no sul do Paraná, no dia 9 de outubro de 1917. Ele era filho de Aristóteles Alexandre Vieira e Corina da Silva Vieira. Papai serviu o exército até 1936 e ele veio em seguida para São Jerônimo da Serra. Em São Jerônimo da Serra, ele trabalhava como carpinteiro. E lá ele conheceu minha mãe, Deair Rodrigues, que era filha de Antônio Joaquim Rodrigues e Hermínia Bittencourt Rodrigues. O meu pai, em 1940, no dia 6 de abril de 1940, contraiu casamento com a minha mãe. E eu nasci em junho de 1944, lá em São Jerônimo.
Em 47, digo, papai resolveu ir para a cidade de Ibiporã, ali próximo a Londrina, aonde meu avô, o pai dele, já era coletor estadual. Ali ele começou com comércio, era um pequeno bar com sorvetes e doces e coisas. E ele e a mamãe trabalhando ali. Logo em seguida, ele resolveu se candidatar a vereador. Ele foi eleito vereador e foi eleito também presidente da Câmara Municipal lá em Ibiporã. Nesse interregno de tempo, o prefeito de Ibiporã, doutor Albertinho Spiassi, ausentou-se e o papai assumiu a prefeitura como prefeito lá durante quase um ano mais. Após isso, ele saiu de Ibiporã, ele estava em Ibiporã ainda, já tinha terminado o mandato de vereador, quando o doutor Araí Mila Ferreira de Siqueira, que era conhecido e amigo do papai desde Palmas, porque ambos eram naturais de Palmas, tinha sido eleito prefeito municipal aqui de Mandaguaçu, com a emancipação política do município. Aí ele pediu que o papai viesse aqui para conhecer a cidade, para eles conversarem e tal, o papai veio. O papai chegou aqui no início de 1952 e já ficou em Mandaguaçu, como contador da prefeitura. Na época, a prefeitura era pequena, eram funcionários, o doutor Araí como prefeito, papai como contador, Flávio Gonçalves do Nascimento era o secretário. E assim eles trabalhavam no município. Nós chegamos aqui, a mamãe, eu, meu irmão, Iro Tadeu Vieira, que nasceu em Ibiporã, e meu irmão Valdir Aristóteles Vieira, que também nasceu em Ibiporã, chegamos aqui em abril de 1953. E em maio nasceu a minha irmã, Hermínia do Carmo Rodrigues Vieira. A mamãe se adaptou na cidade. A nossa primeira casa, eu me lembro bem, era situada em frente uma máquina de café do seu Antônio Boni. E aqui nós permanecemos até o falecimento do meu pai. De 1952, papai começou a trabalhar na prefeitura, fazendo vários serviços, e houve novas eleições, foi eleito outros prefeitos, e ele foi eleito em 56 vereador. Foi a primeira gestão dele como vereador. Depois ele foi eleito em 60 prefeito municipal, e nessa gestão dele, foram 4 anos de trabalho. Ele, me lembro assim muito bem, com o asfaltamento da cidade, que iniciou Mandaguaçu, não tinha asfalto. Então a Avenida Munhoz da Rocha foi asfaltada, aquela que dá até a porta da igreja foi asfaltada, foi instalado grupos escolares. Papai trouxe a Escola Técnica de Comércio, a Escola Normal secundária, Escola Normal Regional para cá, para o município, que não existia essas escolas, tinha só o ensino fundamental. E Mandaguaçu estava tendo um desenvolvimento muito bom nessa época. Em 1964, quando venceu o prazo dele, foi eleito o Wilton Tunis Mendes, eu me lembro na época. E ele também foi prefeito. Logo em seguida, o papai saiu para a segunda gestão dele. Ele foi eleito vereador e depois foi eleito novamente prefeito em 1968. Na segunda gestão dele, ele era muito amigo do Haroldo Leão Pérez, que tinha sido eleito governador naquela época. Nesse interregno, o doutor Haroldo teve os problemas
que são de conhecimento público lá perante o governo, e ele foi forçado 9 meses depois a renunciar ao seu mandato. E no dia da renúncia dele, nós estávamos, o papai estava presente junto com ele, lá na sala do governador, e o papai me ligou, eu trabalhava na secretaria do governo, o papai me ligou, eu desci à sala do governador. E lá chegando, estava só o papai, o chefe da Casa Militar, do coronel Arivonil. Aí o papai estava conversando com o doutor Haroldo. O doutor Haroldo disse que tinha mandado me chamar, porque ele tinha conversado com outros secretários de Estado e a pretensão era que eu continuasse na assessoria jurídica. Eu permaneci por mais algum tempo e nesse dia, na hora da renúncia do doutor Haroldo, eu estava presente com o papai no gabinete. Eu me lembro tranquilamente assim do momento em que ele assinou a renúncia dele, chamou o coronel Arivonil e pediu que o coronel Arivonil entregasse para os órgãos de imprensa, para as rádio, televisões, jornais, e que ele estava saindo do governo, que era o melhor que ele podia fazer no momento. Dali eu retornei para minha sala e o papai continuou com o governador durante as horas seguintes, porque sempre existia aquela probabilidade da pessoa estar desorientada, tal, e o papai era um grande amigo dele e acompanhou nesses momentos muito difíceis. Eu sei que para Mandaguaçu a renúncia do doutor Haroldo foi muito difícil, porque o resto da gestão do papai foi uma gestão cheia de problemas. O governo do estado também passou por diversas situações, como a morte do Parigô de Souza na época, quando foi nomeado José Richa. Eu saí do governo e fui trabalhar na secretaria, na Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, Café do Paraná, que pertencia à Secretaria da Agricultura. Fiquei lá até 1984, quando saí, e abri meu escritório de advocacia. Fiz outros serviços, trabalhei com outras empresas, e vim para Maringá em 90, mas Mandaguaçu para nós sempre foi... Tinha 2 irmãs nascidas aqui, a Hermínia e a Corina, que nasceram aqui em Mandaguaçu. O meu irmão, eu trabalhei no fórum aqui, fui escrivã, aqui quando houve a instalação do fórum em 1965, eu fui nomeada a primeira escrivã criminal. Eu tinha um cartório crime, cartório de registro civil, títulos, registro civil, nascimento, casamento, óbito, e também eu tinha o cartório eleitoral na minha mão. Eu trabalhei aqui até 68, quando passou o cartório para outro rapaz que fez concurso e pegou cartório. E a gente sempre foi lutando aqui dentro. Mamãe era professora, meus irmãos estudaram todos aqui. Eu fiz o meu primário aqui também, eu fiz escola normal aqui, eu fiz escola técnica de comércio. E a gente sabe as dificuldades que papai passava, porque cada vez que ele chegava em casa era uma série. Mas ele tinha excelentes amigos aqui dentro de Mandaguaçu. São pessoas que até hoje a família guarda no coração. São pessoas que a gente sabe que acompanharam o papai nas horas boas, nas horas difíceis. Foram aqueles companheiros mesmo de verdade que o papai teve. São pessoas que a gente traz como se fosse parente, até mais do que parente, não dá para falar. E sentimos muito na época em que o papai perdeu a eleição. Foi uma situação muito desagradável. Na época eu era ainda assessora do governo e no dia que saiu em Maringá, que ainda era em Maringá que dava o resultado das urnas, no momento em que saiu o resultado das urnas, eu nunca esqueço.
nós estávamos em casa, nós morávamos ali, onde hoje é o predinho ali do lado do Colégio São Francisco de Assis. Eu me lembro quando passavam os carros assim, e jogavam bomba para dentro da minha casa, para queimar a casa, para botar fogo em casa. Foi uma situação assim, muito difícil, muito difícil. Papai faleceu no dia 6 de abril de 1973, está enterrado aqui em Mandaguaçu. E jamais tiraríamos ele daqui da cidade, que ele amava, que ele adorava essa cidade. E aí a mamãe ficou sozinha aqui, meu irmão casou, minha irmã casou. A outra já morava comigo em Curitiba e trabalhava na Casa Militar e do governo do estado. E a mamãe também foi morar comigo em Curitiba. Aí nós vendemos a propriedade aqui. Mas os amigos continuam, as pessoas que gostavam do meu pai continuam. E nós gostamos de Mandaguaçu. Eu, tendo oportunidade, estou sempre por aqui, tenho parentes aqui ainda. São pessoas que a gente estima. E tem meus amigos, meus colegas de escola que aqui ficaram. E nós amamos Mandaguaçu e muito, sempre amei. E eu tenho certeza que meu pai foi o homem mais apaixonado por essa cidade. Aqui em Mandaguaçu, quando chegamos aqui, o primeiro prefeito, nem era de Mandaguaçu, ele era de Maringá, chamava-se Araí Mila Ferreira de Siqueira, de 51 a 53. E antes, porém, de Mandaguaçu criar um prefeito, Mandaguaçu já tinha um vereador. Já tinha um vereador em Mandaguaçu, chamava-se Geraldo Barbosa do Carmo. Poucos aqui sabem dessa história, porque até então Mandaguaçu pertencia à comarca de Mandaguari, nem Maringá ainda existia prefeitura, entende? Era um distrito também, como Mandaguaçu. E Geraldo Barbosa do Carmo foi eleito vereador à Câmara Municipal de Mandaguari na época. Bem, depois já surgiu em Maringá, Inocêncio Villanova Júnior, primeiro prefeito, e assim por diante. E Mandaguaçu foi Araí Ferreira de Siqueira, ele era agrônomo no posto de puricultura, aqui na estrada Poço de Guatemi, Campo de Espinheça, que se fala ali, ele era um engenheiro agrônomo. Depois do Araí Ferreira de Siqueira, nós assistimos à eleição do João Fracasso Filho. João Fracasso Filho, um debate na época contra o doutor Azevedo, um dentista que tinha aqui. E esse Geraldo Barbosa, que era vereador, apoiou o Azevedo, enfim, mas o João Fracasso Filho acabou ganhando a eleição. E João Fracasso Filho era um fazendeiro, como são até hoje, e ele não tinha nenhuma tarimba para uma administração, entende? E aí, na época, acho que era Lupião, me parece que era o governador na época, né? Então ele partiu para Curitiba para manter os primeiros contatos com o governo, entende? E ele não sabia como que ele ia montar o esquema da prefeitura. Nessa época, o governador indicou que em Palmas tinha umas pessoas conhecidas dele, chamava-se Iro Vieira. Iro Vieira. E aí ele acabou trazendo o Iro Vieira para coordenar os trabalhos da prefeitura, que já tinha noção política. E com essa vinda do Iro Vieira para cá, que eu acredito que vai ter mais alguém que vai discorrer sobre isso, veio a família Dib, família Rocco, também me parece, Emovski, várias famílias que migraram na época da prefeitura, né, o Góes, né, e o Iro Vieira foi prefeito por 2 vezes, né, aí teve o Hilton Antunes Mendes também, que foi prefeito, era era titular da agência de rendas na época, com o primeiro vice, Adelino Gomes, e daí para cá, aí já as coisas já veio a reeleição do Iro outra vez, depois Bonifácio Gomes Bonilha, de 72 a 76. Foi nessa época que eu fui eleito vereador. Eu tive 481 votos. E naquela época nós não tínhamos salário, de jeito nenhum. Eu tinha carro, ia para Curitiba com um carro meu e tal. Inclusive, nasceu 3 crianças dentro de carro meu.
E foi assim a nossa vida política. Aí veio a administração do Sais, Toninho Sais. Aí, nesse meio de tempo, ele me convidou para trabalhar como assessor dele no departamento de obras da Prefeitura Municipal. Na época, era 2 departamentos ligados, obras, viação pública e serviços públicos municipais. Os serviços públicos municipais cuidavam mais da cidade, as partes de a edificação, estradas, era departamento de obras, era Roberto Matias Periotto. E nós trabalhamos junto. Aí chegou um ponto, como o Matias Periotto era cartorário, ele também não podia ficar todo o tempo adido à prefeitura de Mandaguaçu, eu acabei ficando com os dois departamentos, cuidando dos 2 departamentos. Depois veio o José Luiz Camargo de Oliveira, eu fiquei continuando com ele durante a administração dele. Queria fazer um adendo ainda, que nas administrações do José Luiz Camargo de Oliveira, fui encarregado também do departamento de esporte, nas ligas que tinha, amador, regionais. E nós pertencíamos à Liga de Nova Esperança na época, capitão Alvacir, e nós tínhamos muito atleta na época, e a gente tinha 2, 3 times de amadores. Inclusive a gente cuidava também do juvenil e dente de leite, que era bastante intenso. Aí voltou o Antônio Sais outra vez e fiquemos até 94, me parece, eu não tenho bem assim noção das datas, porque a gente também vai esquecendo tudo isso. Essa foi uma das aventuras políticas que eu fiz. O município, a partir desse final de 1900 da década 80 a 90, o município começou, então, a ter um desenvolvimento um pouco maior, porque já no final de 80 e nos anos 90, nós começamos aqui a verificar a criação de loteamentos. E isso proporcionou um aumento considerável da população. Aos poucos a cidade foi se expandindo, né? E já de 90 a 2000, aí sim, o município começa a encorpar e tomar uma posição de destaque na região, fortalecido pela fácil comunicação com o município de Maringá. Isso então foi proporcionando um crescimento e as empresas começaram para Mandaguaçu se deslocar. Já de 90 a 2000, a coisa foi realmente exponencial. Nós começamos a verificar a instalação em Mandaguaçu de empresas, inclusive, que distribuem produtos para a região, né? De forma que de 2000 a 2010, então, o município passou a ser praticamente um polo regional, né? E hoje nós verificamos que Mandaguaçu é um município grande, considerado grande, tirando Maringá e Sarandi da região, é um dos grandes municípios do noroeste do estado do Paraná. Trago na memória, né, que ouvindo dos meus pais, dos primeiros prefeitos da cidade de Mandaguaçu, Mila Siqueira, e em seguida João Fracasso Filho. Como eu disse, era bem criança, não é? Bem menino, mas trago na memória o nome de Araí Siqueira, João Fracasso Filho, que foram os 2 prefeitos da cidade de Mandaguaçu. Eu guardo essas lembranças, embora bem jovem, bem gurizinho, mas trago essas lembranças. Mas, naquela época, morando na roça, o que predominava a agricultura da nossa cidade, somente a cultura de café. Era a cultura de café, no Mandaguaçu aproximadamente 34 mil hectares de terra. Dá para afirmar com segurança que nós tínhamos 30 mil hectares ocupados com a cafeicultura. E também, em seguida, que já trago mais na memória, boas lembranças, também do saudoso prefeito Euro Vieira, que foi, eu diria, que acabou me despertando
a vontade política de ser útil e fazer o bem para esta cidade, porque eu via no Eiro Vieira um exemplo de homem e um exemplo de virtude, daí a minha paixão política. Trago também na lembrança, eu era bem guri, bem garoto, bem garotinho, e passava em frente o comitê do Eiro Vieira. E aquilo despertava uma certa curiosidade, passava por aí nas horas, depois, lógico, voltando da escola, né? Aquele momento, assim, que tinha meios de dar uma voltinha para a cidade, passava em frente ao comitê, e então aí despertou, por quê? Eu via a movimentação no comitê. Naquele tempo tinha essas estradas, como disse, que predominava a cafeicultura. Todas as estradas do município de Mandaguaçu tinha toco e árvores nas beiras de estradas. E eu fui lá num jipinho, com uma lata de tinta, outro colega com uma lata do outro lado também da mesma maneira, e vivia pincelando nos tocos e árvores o nome do saudoso Eiro Vieira. Fazia isso com o maior carinho, com a maior alegria do mundo, e aquilo despertava em mim assim uma vontade de ajudar, uma vontade de ser útil, e de fato as coisas foram acontecendo mais ou menos assim. Então, convém lembrar ainda, depois no segundo mandato do Eiro Vieira, foi ele prefeito. O governador do estado do Paraná era Haroldo Leão Pérez. E o prefeito Eiro Vieira tinha uma amizade bem próxima do governador Haroldo Leão Pérez. Eles eram amigos, porque o Haroldo Leão Pérez, na época, era o deputado mais bem votado da cidade de Mandaguaçu. O Eiro Vieira tinha, portanto, uma grande abertura, uma grande amizade com o Haroldo Leão Pérez. Mas, 9 meses depois, exatamente 9 meses depois, o Haroldo Leão Pérez teve o seu mandato cassado. Aí foi uma história até bastante difícil, porque o município com isso perdeu muito, né? Porque veio com aquela Revolução de 64, é lógico que teve um certo tumulto, né? Digamos assim, se de um lado teve acertos, de outro lado também com certeza desacertos. E isso aí foi um processo muito, muito complicado para o município de Mandaguaçu, com a cassação de Haroldo Leão Pérez. Daí, depois, então, com o regime militar, as coisas tomaram um novo rumo, terminando o mandato do saudoso Eiro Vieira, o Wilton Antunes Mendes, e, na sequência, Bonifácio Gomes Bonilha. E naquela época ainda predominava muito a cafeicultura, mas com problemas, diria assim, porque basicamente a agricultura, o município de Mandaguaçu vivia os recursos advindos do ICM no caso, era da cafeicultura, era do café. E ano sim, 2 anos de repente sem geada, e me lembro que algumas geadas nesse período acabou prejudicando muito o município, diminuindo a renda, em função de que não foi, Mandaguaçu não foi diferente do restante do estado do Paraná, né? Que naquela época a gente percebia a geada era uma constante, era todos os anos. Então, quando geava, o município sofria muito com isso. Diferente de hoje, né? Com a cultura diversificada, foi um quadro totalmente diferente. Convém lembrar também que, após o término do mandato do Bonifácio Gomes Bonilha, assumiu a prefeitura o seu Carmelino Rocha Ribeiro, que, lógico, também dentro das possibilidades, né, e dificuldades na época também, mas fez um bom trabalho para o município de Mandaguaçu. Lógico que passou os mesmos problemas que os anteriores, né? Aqui que eu frisei com geadas e tal, que nós não tínhamos na época uma agricultura diversificada. Era basicamente o café. Então, a mesma dificuldade que os outros tiveram, o seu Carmelino Rocha Ribeiro também teve. Mas foi um homem muito inteligente, realmente trabalhou
bem para a comunidade, viabilizou com dois belos conjuntos habitacionais na cidade, que sabe que foi em seguida, ele pegou 2 anos do presidente Figueiredo, que na época que nós tínhamos o Banco Nacional da Habitação, que nós temos hoje, que não temos hoje. Nós tínhamos na época o Banco Nacional da Habitação, foi que naquela época o prefeito, lógico, com gestões, junto com a Câmara de Vereadores e os seus deputados, viabilizaram conjuntos habitacionais, frisando Conjunto Iro Vieira, Conjunto Tancredo Neves. São 400 casas. Olha, para a época lá de trás, 400 casas, foi uma conquista para a cidade de Mandaguaçu. Foi outras conquistas também, sabe? Que enumerá-las agora não seria o caso, né? Que são em vários setores, houve um desenvolvimento. Terminado, né, o mandato do Carmelino Rocha Ribeiro, eu, no ano de 1982, fui para uma campanha política, com apoio também do senhor Carmelino, de Câmara de Vereadores. Me filiei a um partido político no ano de 1982 e disputei as eleições naquele ano, assumindo, portanto, no ano de 1983. Naquela época, 4 anos, mas depois, como estava ainda os 2 últimos anos do governo presidente Figueiredo, que esticaram o mandato para mais 2 anos. Então, aquele de 83 a 88, por isso, né? 6 anos em função de que os mandatos foram prorrogados, né? 83 a 88, portanto, o primeiro mandato. Na sequência, apoiamos o nosso vice-prefeito, José Luiz Camargo de Oliveira. Também fez muito pela cidade, foi um batalhador, muito bem preparado também. Então, na sequência, né, do meu mandato, assumiu o senhor José Luiz Camargo de Oliveira. Assumindo novamente o mandato depois do José Luiz Camargo de Oliveira, retornando, portanto, no Executivo Municipal, de 93 a 96, tivemos muitos desafios também. Não foi diferente de outros desafios lá de trás, né? Mas, apesar de todos esses desafios, a cidade teve um grande progresso. Nós tínhamos uma harmonia muito grande com o governo do Estado. Tivemos uma harmonia muito grande com a Câmara de Vereadores, que é muito importante isso. Convém lembrar aqui, nós fizemos adequação de estradas rurais com esse projeto de microbacias que ficou marcado até hoje na zona rural, levando pavimentação para os bairros da cidade, desenvolvendo a Vila Guadiana com pavimentação todinha da Avenida Centenário, levando creche para a Vila Guadiana, posto de saúde para a Vila Guadiana, posto de saúde no distrito de Polinópolis, creche no distrito de Polinópolis, escola no distrito de Polinópolis, ampliação de todas as escolas do município. Investimos muito, procuramos diversificar, levando em conta aquilo que já disse, de que volta e meia tínhamos geadas de dizimar os cafezais. Procuramos incentivar a diversificação da agricultura na nossa cidade. E deu muito resultado, está aí hoje, de uma maneira que nós temos uma renda totalmente diversificada na zona rural. Tivemos, portanto, um trabalho muito sério nessa área também. E aí os bairros da cidade, quadras esportivas, olhando aí não só as creches nos distritos como desse, mas também aqui na sede da cidade, a construção da APAI, né? Fomos uma alavanca na construção da APAI em Mandaguaçu. Começamos lá com 12 crianças, hoje tem mais de 100 crianças na APAI. E também incentivo às famílias comprovadamente carentes da cidade. Nós tínhamos um cadastro de absolutamente de todas as famílias comprovadamente carentes que tinha o apoio
através da assistência social, por nossa determinação. Essa fase que tivemos, né, de progressos, de melhorias para a cidade, colocar a cidade numa vitrine como ela estava precisando, mas também tivemos dificuldades, muitas dificuldades. Por exemplo, uma maior, no Plano Real, todos se lembram da URV, né, que antecedeu o Plano Real. Naquela época do Plano Real foi um ano de muita dificuldade, foi no segundo ano do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou e instituiu o Plano Real. Os 2 primeiros anos do Plano Real, tivemos um corte no repasse de FPM de 2 anos de 33%. Então, veja bem trabalhar com 2 anos com corte no FPM de 33%. Foi um desafio muito grande, isso foi no segundo mandato. Depois, então, consolidando a economia, depois, né, Plano Real, depois de consolidada a economia, que as coisas então foram tomando rumo, mas aí já estava no final do segundo mandato. Mas nem por isso deixamos a peteca cair, não, né? Aí funcionalismo, obras, escolas, dentro daquilo que a gente entendia prioridade, eu tenho certeza que nós cumprimos, apesar das dificuldades, né? E nós procuramos aí levar aí melhorias para os 4 cantos da cidade. E o povo é testemunha disso. Não é ninguém melhor do povo que está aí, que são testemunhas de que foi feito melhor. Em tempo, terminada a minha administração, assumiu o Rômulo Secom Barreiros. Fez os 4 anos, né? Administrou dentro de suas possibilidades, que a me parecer que desenvolveu a contento. Também na sequência do Rômulo veio o doutor Gargantini com 2 mandatos, não é mesmo? E também procurou, dentro das possibilidades de limitações, né, que foram tantas que a gente sabe das limitações de recursos e tal, mas procurou também olhar a comunidade, também com carinho, com determinação. Após o final do mandato do doutor Gargantini, que tem obras até hoje, que ele marcou uma administração, tem obras até hoje aí, não é? Do mandato do doutor Gargantini. Na sequência veio o doutor Ismael Fouane. O Ismael também, olha, trabalhou dentro da possibilidade dele, e ele levou assim algumas vantagens, boas vantagens, e de um bom relacionamento que ele teve com o governo do estado, da mesma maneira que o prefeito anterior, como disse. O Ismael tem obras aí até hoje que a gente, andando na cidade, vê obras, né, que o prefeito Ismael deixou aí, junto com o Gargantini, e está aí, nós verificamos que também cada um fez a sua parte. Nós não podemos aqui, se de repente, é lógico que ninguém vai contentar todo mundo, mas dentro das possibilidades, quer me parecer que eles fizeram e desenvolveram, acredito, a contento, uma boa administração. Terminado o mandato do Ismael Fouane, na sequência, vem o professor Maurício Índio. Vamos então lembrar dos últimos 20 anos. A cidade, sim, teve avanços, né? Teve avanços. Aí com um parque industrial aí, eu diria, excelente, um parque que nós iniciamos lá no primeiro mandato, né? No ano de 1987, que está aí na beira da rodovia, todinho aí, uma parte é da nossa época, depois dos demais prefeitos. Hoje nós temos mais ou menos 1.500 empregos no Parque Industrial de Mandaguaçu. Isso foi um grande avanço. É só observar na beira da rodovia aqui, e daí 3 parques industrial. Excelente. Bom, foram avanços, e também vamos imaginar, área de saúde, embora a dificuldade não é fácil a saúde, né? Mas assim mesmo, vamos imaginar que foram avanços. Por quê? Hoje nós temos aqui na cidade
o plantão 24 horas, que nós não tínhamos lá atrás, né? Hoje nós temos o plantão 24 horas, que é interessante dizer também, com referência a esse plantão 24 horas, que nós temos o SAMU na cidade hoje, uma conquista do senhor prefeito. Nós sabemos quanto que ele correu atrás, quantas viagens, e tem hoje um repasse de aproximadamente 70 mil, isso está no portal da transparência, né? Um repasse de aproximadamente o valor de R$70 mil para viabilizar o SAMU na cidade de Mandaguaçu. Uma grande conquista na área da saúde. Na educação também, escolas maravilhosas, com reformas, né? Sabe, com um atendimento, eu diria, perfeito, dentro das normas exigidas pelo MEC. E foram avanços de todos os setores. A continuidade na diversificação aí da agricultura. Mas também convém dizer que nesses avanços que a cidade cresceu, nós crescemos aproximadamente 15 mil habitantes em 10 anos. Proporcional, lógico, ao número de habitantes, foi a terceira cidade do Paraná. 15 mil habitantes em 10 anos, um crescimento muito, muito rápido. E o poder público nem sempre ele tem essa condição de acompanhar esse desenvolvimento. Ele não tem condições. Então, a cidade com vários loteamentos, vários bairros, né? E lógico que então, aumentando esse número de habitantes, é evidente que quantos que vieram aqui para trabalhar são bem-vindos, vieram para ajudar a comunidade, com seus familiares. Isso aí a gente percebe aí do crescimento. Mas também, junto com esse desenvolvimento, apareceram os problemas. Lógico, porque os que vieram para cá, mudaram para cá, são bem-vindos, lógico, mas eles não foram enganados. Compraram os seus imóveis, não foram enganados. Vieram para a cidade sabendo que naquele bairro, naquela rua, não tinha uma creche. Naquele outro bairro, naquele outro loteamento, não tinha um posto de saúde, era mais distante. Mas mesmo assim, vale dizer que nós, além do atendimento, plantão 24 horas, Mandaguaçu hoje tem 5 UBSs na periferia da cidade, com 40 médicos atendendo essas UBSs. Então, houve esses avanços, mas assim mesmo, com esses avanços, que a gente tem que admitir que não está contento, lógico, não está contento em função de 15 mil habitantes, como foi claro. Então, são aí uns regalos aí, né, que aí tem que ser ajustado. Aí, agora, as coisas estão realmente chegando a bom termo. Aos poucos, dá para perceber que tanto nessa área de saúde e educação, teve esses avanços. As dificuldades sim, mas esses reparos, digamos assim, estão sendo de imediato solucionados, com emendas, né, de deputados a nível de Estado, a nível de governo federal. A gente percebe que a administração está bem antenada com isso aí, bem relacionada com os deputados, tanto a nível federal como estadual. Lógico que não está 100% como a gente costuma falar, não é mesmo? Mas também se não está como a gente imagina, excelente, mas não está também tão sofrível como uns e outros também quer aí fazer, de repente, política em cima disso aí. Às vezes acaba uns e outros, aqueles então que criticam com uma certa razão. Convenhamos, a crítica faz parte, mas também chega no momento que acaba criticando, até aquele que não tem razão, acaba de repente entrando na onda, mas isso faz parte. A gente que vem do setor na política, a gente sabe que
que não é fácil, você vai contentar de um lado e vai descontentar de outro. É fácil, política é assim, mas o importante é que o bom senso sempre sinaliza o caminho que a gente tem que seguir. E esse caminho que a gente tem que seguir, tenho certeza que a administração está antenada, está consciente desses rumos que deverão ser tomados. É dessa maneira que eu estou antevendo o que pode acontecer e o que vai acontecer. Melhoras e melhoras. Como prefeito, de 1997 a 2000, tive a felicidade de pôr em prática uma experiência de participação viva da comunidade junto à gestão. Implementamos o orçamento participativo, que foi uma ferramenta interessante para que a comunidade tivesse efetivamente uma grande participação dos destinos da nossa cidade. Obviamente que o trabalho dos prefeitos que me antecederam, na década de 80, professor José Luiz Camargo de Oliveira, prefeito Antônio Sais, prefeito Carmelino Rocha Ribeiro, foram importantes para que toda a estrutura que nós herdamos pudesse também ser aperfeiçoada, para que no decorrer dos 4 anos do nosso mandato pudéssemos realmente desenvolver um trabalho que viesse a atender aquelas necessidades básicas da nossa comunidade. Procuramos priorizar a questão da saúde com a implementação do atendimento 24 horas. Procuramos priorizar também a nossa educação com um investimento pesado na formação e na preparação do nosso quadro de professores municipais, dos nossos atendentes de creche. Procuramos também implementar, durante os 4 anos da nossa gestão, uma política de valorização do servidor público, sendo que no nosso mandato nós tivemos a satisfação de rever, depois de muitos anos, o Estatuto do Servidor Público, na busca de aperfeiçoá-lo e proporcionar ao quadro do nosso servidor uma possibilidade de crescimento profissional e, obviamente, com isso, abrir para ele a possibilidade de uma dedicação e de um trabalho mais tranquilo. Tivemos a felicidade de, nesses 4 anos, contar com o apoio de muitos agentes políticos que tiveram vida ativa aqui na contribuição com recursos, com emendas, e aqui faço questão de relembrar nosso companheiro, o deputado Luiz Acorce, nosso deputado Odílio Balbinotti e o então deputado federal também, Paulo Bernardo, que muito nos auxiliaram durante os 4 anos em que tivemos à frente da nossa administração, com recursos, com emendas, que foram importantíssimas para que pudéssemos, ao final da nossa gestão, poder entregar um trabalho e uma administração realmente com a cara que nós queríamos, que era uma administração transparente e com a participação popular como marca registrada. Se formos fazer uma retrospectiva política da nossa cidade, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Na década de 80, ainda num cenário de inflação altíssima e grandes desafios, é notório que o nosso município pouco ou quase nada se desenvolveu. Entramos então na década de 90, onde surge, a partir da implementação do Plano Real, uma perspectiva de que não só Mandaguaçu, mas que talvez o nosso próprio país passe para uma etapa diferente, para um crescimento mais direcionado, para um crescimento mais sustentado. E ainda assim, os desafios da década de 90 foram enormes, porque ainda que o Plano Real tenha sido implementado, o seu início foi um início difícil. E isso se refletiu de uma forma muito direta nas administrações municipais, porque é no município que o cidadão fica doente, que o cidadão precisa de escola, precisa de segurança. Então, todos os desafios que nós enfrentamos na década de 90 e já entrando na década de 2000, foram realmente desafios muito, muito difíceis de serem transpostos. Foram poucos os municípios, certamente, no Brasil, que conseguiram transpor esses
todos esses anos, essa década, com algum avanço. E, felizmente, nós podemos, com toda certeza, afirmar que, ao final da nossa gestão, no início dos anos 2000, Mandaguaçu deu um passo à frente, pois caminhou na direção de uma administração mais transparente, onde o cidadão tenha a clareza aonde efetivamente estava sendo investido cada centavo do recurso público recebido pelo município. Adentramos a década de 2000 até 2010, onde o cenário continuou avançando, né? Já com a inflação um pouco mais controlada, mas ainda com muitos desafios, pois os prefeitos que me sucederam ainda encontravam um problema bastante sério, que era justamente a desigualdade que havia entre o recurso que o nosso município recebia e, efetivamente, a população que tínhamos que atender. Essa defasagem no censo populacional criou uma desigualdade no orçamento municipal que muito prejudicou o trabalho, não só no final da nossa gestão, como também os prefeitos que nos sucederam. Advindo, então, a década de 2010 em diante, o cenário realmente já teve um pouco mais de positividade. O país conseguiu atingir um controle econômico bastante eficiente, com a inflação controlada, mas ainda assim, o município de Mandaguaçu continuava a receber menos recursos do que a população e a demanda que tinha que atender. E foi justamente agora, a partir do ano de 2023, que finalmente esse problema foi solucionado e Mandaguaçu então passou a receber recursos condizentes com a população a qual ele tem que atender. Mas, em função de todos esses anos que antecederam com essa defasagem, o acúmulo que ficou ainda não é suficiente para a atual administração poder realmente sanar e enfrentar de forma eficiente todos esses desafios. Foi aonde veio, então, na época, um convite para mim entrar na política. Já naquela época, o prefeito era o Dr. Gargantini, um prefeito que me colocou na política lá, a pedido dele que eu me envolvi em política. Foi um prefeito que, na época, no primeiro mandato, passou dificuldade, né, conseguiu resolver os problemas que a cidade tinha. No outro ano já deu uma melhorada na cidade e acompanhamos depois com o prefeito Ismael, que ficou 8 anos também. E a gente, na época que o município, já com dificuldade que tinha, que hoje já foi uma meta que a gente não conseguiu como vereador, que sempre luta, sempre fica atrás das causas mais importantes, principalmente para a população mais carente. A dificuldade de toda essa população sempre foi saúde, educação, e a gente sempre correu atrás disso aí nesses 20 anos que vai se fazer, que a gente como vereador tentou melhorar a vida de todo mundo, de todos os eleitores que confiaram na gente. A gente sabe que não é fácil, são 5 mandatos aí, e a gente sempre confiou, principalmente naquele prefeito, naquela pessoa que colocou nós na política aí para tentar melhorar a vida do município. Assim como os outros prefeitos antigos, que a gente tem alguma lembrança, né? Eu citei até um exemplo aqui, do Salazar Barreiros, que na época tentou ser prefeito da cidade nossa. Na época, ele foi embora para Goerê, depois foi para Cascavel, foi presidente da Copavel, de lá foi prefeito 2 vezes em Cascavel. Então, para você ver como é que é difícil a política, que antigamente era mais difícil. Hoje,
A gente vê a dificuldade dos políticos que estão chegando novo aí, mas algumas lembranças que a gente tem do passado, tem o seu Iro Vieira, que foi um prefeito que ninguém esquece até hoje, prefeito que teve raiz, que a família ainda está aqui até hoje, né? Toninho Sá está aí até hoje, a família está aí até hoje. Então tem algumas lembranças que a gente tem da cidade, são raízes de prefeitos, de pessoas que ainda até hoje se dedicaram e estão aí tentando colaborar e ajudar a cidade, assim como nós fizemos como vereador Caraçato, que foi seis ou sete vezes vereador, né? Foi vereador comigo. Recentemente tivemos o Morandir, que foi vereador e veio a falecer, o Quinquim, que era uma família grande, da família do Pinelli, que foi aí vereador com a gente, agora igual o Cido Barbosa, que hoje tem nome do ginásio de esporte, o Dalvair de Lima de Castro, que também parceiro, veio a falecer há pouco tempo. Então a gente tem aí uma história da cidade, né? Assim como os outros que a gente, na lembrança agora, como é muita coisa, a gente vê que a cidade cresceu, progrediu. Mandaguaçu hoje está se destacando pelo crescimento que tem. A gente sabe que com o crescimento vem os problemas de qualquer cidade que cresce, e a gente sabe da dificuldade de todo mundo. Hoje foi feita essa mudança, algumas mudanças que foi feita no município, graças ao trabalho de todos os vereadores hoje, que aí eu, como estou com 5 mandatos, a gente sempre troca 4, 5 vereadores novos que entra, todo mundo com o intuito de ajudar, mas a gente sabe a dificuldade que tem de qualquer gestor público, com as leis, com a dificuldade que tem de você conseguir aí, às vezes, melhorar o crescimento da cidade. Então, é uma história. Mandaguaçu tem história. Eu sempre falo, sempre gosto de dizer e repetir na sessão da Câmara, temos que respeitar a história. Os pioneiros de Mandaguaçu que vieram aqui há 60, 65 anos atrás, que confiaram, que lutaram e progrediram. Nós temos aqui o Bernardino Bogo, que deu terreno, que era antigo. Teve aí o pessoal que deu o campo de futebol nosso hoje, foi dado pelo Lazinho, uma pessoa antiga de Mandaguaçu, que tem o nome aí, Bernardino Bogo, seu Darcy Bogo, que morreu. São pessoas que vieram, dedicaram sua vida, a família ainda está aí, e politicamente não se pode esquecer de um pessoal desse. E a história tem que ser deixada aí. Não pode de jeito nenhum você esquecer desses pioneiros que se dedicaram e estão aí até hoje, a gente sabe disso. A política é uma coisa que cada tempo que passa está mais difícil. A gente tem os políticos bons, tem os políticos ruins, assim como tem professor ruim, professor mau, tem delegado ruim, delegado bom, a gente sabe disso aí. Mas o importante é frisar que nós temos que ter a história. A cidade, toda cidade tem história. Qualquer lugar que você vai, no Brasil inteiro existe a história. Então nós não podemos esquecer a história. A gente, como político, está aí há muito tempo tentando colaborar, tentando ajudar a cidade a desenvolver, mas não podemos deixar a história passar. E é assim que funciona. Trabalhamos firme, com parceria em todos os lados da política, independente de partido político, porque a nossa cidade é maior que uma ideologia. Conseguimos investir em um crescimento sustentável, porque Mandaguaçu é muito próximo de Maringá e tem que ser não olhado como uma cidade que era só apenas dormitório, mas tentamos trazer o crescimento junto com empregos. E para isso aproveitamos o ponto estratégico que Mandaguaçu faz parte. Tenho orgulho de ter implementado o kit escolar no nosso município, das crianças que não têm como os pais comprarem material escolar. Criamos um programa integrado de cultura, esporte com a educação. As crianças entravam na época 7, 7h30 da manhã na rede do município. Quem estudava de manhã à tarde fazia parte cultural, esportiva, e ao contrário também.
tinham 5 refeições, uniforme, saíam banho tomado. O município adotou essas crianças, dando condições para os pais poderem trabalhar e para as crianças estarem durante todo o dia a custódia do município aprendendo, para que o traficante não adotasse essa criança. E volto a repetir uma coisa, o futuro do nosso município depende da nossa parte. E eu sempre mergulhei desse trabalho. E vou repetir, para que o município adotou essas crianças, para que o traficante não as adotasse. Apesar de muita gente torcer contra uma administração só para ver o tombo, nós trabalhamos para ver o município crescer. Implantamos 2 parques industriais, um em parceria com o governo federal, que é o Parque do IBC. Implantamos junto uma creche, um posto de saúde, parte para agricultura e grandes empresas que se instalaram dentro do IBC, o antigo Parque Cafeeiro, que hoje se distribui P&G, Gillette, Oral-B, Ajinomoto, produtos Dália, tudo sai do nosso município, de uma grande empresa que é representante exclusiva dessas marcas. Também implantamos um outro parque na Vila Guadiana, que tem grandes empresas que se instalaram, inclusive uma indústria de medicamentos, grandes distribuidoras, e para que o município crescesse com sustentabilidade. Também corremos atrás e trouxemos blocos habitacionais com 440 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, para que quem não tinha condições de ter sua casa, o município proporcionou em parceria público-privada. Investimos no saneamento básico, nas áreas do município que não tinham a rede de esgoto, rede sustentável de uma vida saudável, sadia. O município investiu nos bairros mais afastados para dar melhor qualidade de vida do nosso município. E isso eu me orgulho de ter feito parte disso. Durante todo esse período, muita coisa foi feita no nosso município, dei continuidade a muita coisa de gestões anteriores e fui melhorando, fui adaptando, fui modernizando e mudando as coisas que tinham que ser feitas. De 2000 a 2010 foi o momento que eu tive a maior presença política. Foi quando, em 2004, eu me tornei vereador. Então, ali eu já começava a me interessar e direcionava o meu olhar para o crescimento da cidade, para as dificuldades, para os acertos. E como eu sempre fui uma pessoa criada na periferia, no trabalho braçal, dependendo de políticas públicas, então, sempre, e fui bem atendido, sempre imaginava que poderia dar minha contribuição. Então, em 2004, eu me tornei vereador. E me tornando vereador, me aproximei aí da cidade e imediatamente no primeiro mandato eu já fui indicado para ser candidato a prefeito em 2008. Então esse período foi que eu fiz o meu diagnóstico da cidade. E como eu já era um professor que tinha o pé na educação, já tinha um sucesso aí na educação como professor, e também trabalhava com a parte de topografia, que é uma parte da engenharia, então eu já ficava falando, eu tenho 2 particularidades minhas que encaixam muito bem nas necessidades de uma cidade que já demonstrava crescimento. Então, em 2010, até 2010, 2008 eu passei por isso, mas como perdi as eleições, que eu não considero perdi, porque tenha perdido porque batia na trave, né? Então, vindo de onde eu vim, as condições financeiras que tinha até para embarcar a campanha, então perder por 0,5% em 2 vezes, era como se fosse uma vitória para quem veio da origem que teve. E dessa forma, enquanto trabalhamos aí no pleito de 2 mandatos, a gente aprendeu, porque havia necessidade de inteirar mais os problemas do município, porque a candidatura é uma proposta que deve acompanhar a evolução da cidade. E como evoluiu essa cidade, né? A partir de 2011, mesmo eu estando fora, mas sempre vigilante aí as políticas públicas, a partir de 2011, 2010, 2011 vem aí o projeto Minha Casa Minha Vida, onde a cidade aqui explode, né? Porque vem muita gente para cá. Então a cidade
com um crescimento dinâmico, então precisava de novas propostas também. Então, mesmo que tinha pleiteado o executivo nos mandatos anteriores, mas tinha que sempre renovar as perspectivas, os objetivos, para atender uma população que já demonstrava muito crescente. E foi isso que aconteceu. Quando chegou em 2016, né, a gente venceu as eleições. Venceu as eleições e tivemos o desafio de encarar essa cidade ainda mais crescente e acertar muitas coisas que o município foi surpreendido por esse crescimento, não vou dizer desordenado, mas que surpreendeu, né? Porque hoje ficou confirmado que foi a terceira cidade que mais cresceu do Paraná, principalmente nos últimos 10 anos. É lógico que as políticas públicas não estavam preparadas para isso, porque ninguém avisa que vai vir para a cidade. Então a gente foi chegando pessoal, foi chegando e a gente foi percebendo a grande demanda em todas as políticas, né? Saúde, educação, obras, e a gente foi se adaptando. Então isso foi um grande desafio. Nesses 8 anos de mandato, muitos aprendemos, fizemos muitas coisas de correção para essa cidade tão crescente. Então a mobilidade urbana foi muito bem trabalhada, né? Porque cresceu, nós estamos num divisor de águas aqui da bacia do Rio Pirapó e bacia do Rio Ivaí, e tem muitas nascentes. Essa cidade, ela contempla aqui o berço de umas 12 nascentes. E por isso, então, ela tem a mobilidade prejudicada, porque vai depender, né? Tem que ser projeto da cidade de ligar os bairros através dos córregos que surge aqui. Né? Tanto para a bacia à direita do Pirapó como para a bacia do Ivaí. Mas a gente foi fazendo muitas coisas para acertar esse crescimento que não foi tão programado. Trabalhamos bastante nesse sentido, mas nesses 8 anos, grandes conquistas foram a mobilidade urbana e revitalizar a malha asfáltica, porque já estava vencido, então não estava suportando o fluxo de veículos da cidade, né? Então precisamos investir muito na malha urbana. Investimos muito na malha urbana, tanto é que agora no final de neste ano 2024, nós estamos pavimentando as últimas ruas, mas não podemos esquecer de estar sempre reparando aquelas mais antigas. Uma das grandes demandas que avançou muito aqui em Mandaguaçu foi na Secretaria de Saúde, no atendimento à saúde. Veja bem, nós éramos muito dependentes de Maringá, tudo mais complexo dependíamos de Maringá. E hoje nós temos esses serviços aqui ligados à saúde que dá muito orgulho, pois nós temos atendimento 24 horas, temos o SAMU, e antes a gente era muito dependente de Maringá. E isso aconteceu, e essa dependência aconteceu ainda no momento da pandemia, um momento de extrema dificuldade aqui na cidade, onde a gente não tinha hospital, e nesse momento não podemos contar com a metrópole vizinha. Então foi aí que a gente conseguiu superar, fizemos de escola um pronto atendimento, nesse momento de pandemia, e conseguimos aí hoje, estamos muito felizes, temos aí o pronto atendimento 24 horas, o SAMU e diminuindo todas as filas, Então, um avanço muito grande. Dentro desse avanço, que também falando da pandemia, a gente vinha sofrendo muito antes da pandemia, primeiro por falta de dinheiro, porque nosso orçamento era para 20 mil habitantes. E a gente já sabia que tinha muito mais, mas a gente não conseguia dar uma atenção especial ao esporte, à cultura, por conta de pouco dinheiro. E quando melhorou um pouco, veio a pandemia. Justamente aí que foi a parte sensível, né, de esporte, educação e cultura. Mas ainda assim eu quero parabenizar a nossa Secretaria de Esporte e Cultura aqui no Departamento de Cultura, que fez um bom uso da Lei Paulo Gustavo.
que nos traz o recurso para fazer esse documentário. Então foi excelente. Na dificuldade, a gente cresceu na dificuldade. Fomos resilientes e aprendemos, e em todos os setores nós saímos da pandemia com muito mais força. Nós crescemos pós a pandemia. Melhoramos a saúde, melhoramos o esporte e cultura e também a educação. Como não falar de educação? Uma cidade que mais cresceu, terceira cidade que mais cresceu do Paraná, é lógico que vieram para cá os pais, as famílias e seus filhos. Então, muitos alunos nós recebemos na educação, alunos de todas partes, de várias partes do Brasil, do estado, desnivelado com o ensino que a gente estava fazendo aqui. Alguns até melhor, mas a maioria pior, né? Com uma condição desfavorável aí, talvez, que veio do Nordeste para cá, mas aqui nós acomodamos todos e parabenizamos a Secretaria de Educação, os professores, que mesmo com absorvendo toda essa demanda que veio para o município, ainda conseguiu subir o IDEB. Isso para nós é resultado muito importante. Então, uma secretaria de muito destaque também foi a Secretaria de Obras, porque nós revitalizamos os asfaltos, recap, e assaltamos bairros que com condição muito difícil. Estamos aqui no Arenito, Mandaguaçu está no Arenito, o começo do Arenito Caiuá, e aonde a chuva causa sérios danos para loteamentos não asfaltados. Então, o meio ambiente trabalhou muito em termos de galeria, de asfalto, e estamos muito felizes terminando agora, realmente coroando com as últimas ruas agora neste momento. E ainda na Secretaria de Obras, né? Que bacana que está ficando aqui a cidade. Hoje já estamos aí praticamente com 60% trocando as lâmpadas para lâmpadas de LED, uma economia aí de recursos de iluminação pública, que também transforma em outros benefícios aí a ser empregado no município. Uma cidade mais clara, mais segura e muito mais bonita. Na Secretaria de Indústria e Comércio, grandes avanços. Muitos em pequenas empresas, apoio à pequena empresa, treinamentos, parceria com o Sebrae. E também grandes empresas geradoras de emprego vieram aqui para a cidade. Então, trazendo renda e emprego aqui na nossa própria cidade. Na nossa gestão, 2 pontos ficaram marcados, de extrema dificuldade. Uma foi que o crescimento da cidade nos surpreendeu, porque nós não estávamos preparados. Os recursos dependem do censo. E enquanto não foi contada a população, em 2020, que deveria ser 2021, 2022, nós trabalhamos no déficit, com uma população muito maior do que nós merecemos em termos de recursos. Recursos da saúde, do FPM, de todas as formas. Então, passamos dificuldade nisso. Além dessa dificuldade de poucos recursos, por falta da contagem populacional, nós tivemos a pandemia, algo que só conhece a dificuldade quem sentou na cadeira para dirigir uma cidade durante a pandemia. Mas, como conseguimos? Conseguimos por uma equipe maravilhosa. Pessoas competentes, secretarias que colocam tudo à frente para fazer uma boa gestão. Trabalho em equipe, fizemos a diferença e conseguimos superar essas maiores dificuldades e conseguir ainda dar qualidade de vida para o povo, que é onde é percebido nesse final do mandato. Temos que olhar adiante e constatar desafios da próxima administração. Lógico, nós temos aqui, como foi claro, 3 parques industriais aqui na cidade, mas ainda tem a necessidade com urgentíssima da compra de mais terrenos, serpenteando aqui a rodovia, criando um novo parque industrial, viabilizando, trazendo mais empresas, porque, olha,
quantos das pessoas, dos novos moradores, como disse, de 15 anos para cá, que vieram, procuraram, é aquela história que eu costumo dizer, nós não escolhemos o lugar onde nascer, mas escolhemos para viver. As pessoas que estão aqui, estão vivendo aqui, que gostam de Mandaguaçu, vieram para cá, olhando, verificando toda a região e vieram com suas famílias porque gostaram da cidade. Mas então tem um fator emprego, né? O emprego, pessoas aí que, muitos ainda que moram aqui, residem aqui e trabalham em Maringá. É assim, é difícil, a gente tem que entender que foi assim, mas tem que trabalhar muito esse lado na geração de empregos. Tem que trabalhar muito. Eu vejo hoje uma situação de muita importância. Porque um agravante que dificultou, eu acredito, a aquisição de novos terrenos aí para viabilizar mais um novo parque industrial. Mandaguaçu estava recebendo o FPM, recurso do governo federal, lá de 12 anos atrás, do IBGE do censo, de 12 anos atrás, quando constava lá 20 mil habitantes, quando nós temos hoje aproximadamente 35 mil habitantes. Então, quer me parecer que esses recursos agora, né, em cima de 35 mil habitantes, estão aumentando. Vai aumentar o percentual do repasse do FPM. É o que vai permitir a compra de novos terrenos para a implantação de um novo parque industrial. E aí, enfim, inserir a cidade de uma maneira tal onde sinalizando num contexto das demais cidades do entorno de Maringá. Nós não podemos, já que estamos no entorno de Maringá, benefícios por quê? Por estar perto de um grande centro. Sim, temos essa facilidade, os que têm esse benefício de estar no entorno de Maringá, mas que têm os seus empregos aqui. Então é um desafio que a gente está antevendo e que, lógico, o próximo administrador vai ter com certeza que olhar com muito carinho esse setor aí. E demais também a ampliação, né, que sempre você tem que imaginar que não fica só com referência a uma nova área industrial, há melhorias que sempre, a demanda é muito grande na área de saúde, nós temos que reconhecer, né, a educação, enfim, o esporte, a cultura, são recursos realmente, são desafios que estão vindo por aí, desafios que seja, né, que o prefeito, o novo prefeito da cidade tenha, portanto, que saiba ter uma equipe competente realmente, que possa elaborar projetos visando o bem, portanto, o desenvolvimento da nossa cidade. Projetos. Se não tiver um bom setor de planejamento para trabalhar antenado com a administração, fica muito difícil. Então, que possa montar uma excelente equipe para que realmente a coisa possa acontecendo de uma maneira, assim, sabe, mais visível, aquilo que foi claro, levando em conta que estamos no entorno de Maringá e não podemos, então, perder para alguma cidade que está no entorno de Maringá. Temos que mostrar que nós temos potencial para mais e muito mais. É só realmente ficar com uma visão desse futuro que se aproxima. Sem sombra de dúvidas, nos deparamos agora com o ano eleitoral e os desafios daqueles que estarão respondendo pelo Executivo e pelo Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025 serão bastante difíceis também, porque são novos desafios, são novos problemas, mas acreditamos e colocamos todo o nosso empenho e toda a nossa esperança de que a população possa efetivamente fazer essa escolha bem feita e que nós tenhamos gestores e legisladores responsáveis que efetivamente consigam
colocar Mandaguaçu nos trilhos do progresso e do crescimento, e que nós tenhamos uma população basicamente atendida naquilo que ela mais necessita, que hoje é premente: saúde, educação, segurança e trabalho. Hoje a dificuldade é o patriotismo nosso está acabando. Hoje a dificuldade nas escolas de você trazer o aluno para a história, para a escola hoje, está uma dificuldade muito grande. Aonde se começa tudo isso é na escola. A base hoje de você ter um prefeito bom, um vereador bom, é você começar de baixo. A escola é fundamental hoje para um aluno, para você desenvolver aquela pessoa. Hoje, a gente sabe da geração nossa hoje, que tem aí a questão das mídias sociais, celulares. Então, hoje, para você fazer uma formação de jovem hoje, a gente tem aqui uma dificuldade. Há muito tempo eu estou lutando para que voltasse a nossa fanfarra municipal, para você ter uma atividade para esse jovem. Foi criada aqui a Guarda Mirim, para você ter um jovem que possa ter alguma ideia, alguma função, e que seja um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, quem sabe um presidente da República. Mas isso precisa da base. A base hoje, a escola, né? Você tem que tentar trazer esse aluno de volta para ter patriotismo, para você conseguir hoje uma pessoa que possa falar: não, esse aqui vai ser um bom cidadão, esse vai ser um bom prefeito, um bom médico, um bom dentista, um bom gestor. Ele tem que começar com a base. A gente sabe a dificuldade hoje, um município igual Mandaguaçu, que foi o terceiro município que mais cresceu no Paraná, teve um salto muito grande. A gente sabe qual que é a dificuldade nossa. É ou não é bom próximo de Maringá? Então a dificuldade nossa é a indústria, gerar emprego, gerar renda, e o cidadão de Mandaguaçu ainda continua com esse ladainha, que esse vício, que Mandaguaçu é uma cidade dormitório. Então a dificuldade nossa hoje, a dificuldade de qualquer prefeito, de qualquer gestor, é trazer indústria para o município de Mandaguaçu. E a dificuldade que nós temos é ser muito perto de Maringá. Então Maringá tem muito mais recursos, ela oferece mais recursos para o município de Mandaguaçu, mas a dificuldade nossa, de qualquer político que hoje que entra para Mandaguaçu, e vereador, que a gente sempre cobra, sempre está ali no debate na Câmara de Vereador. Eu já fui presidente de Câmara, a gente sabe da dificuldade, tem um presidente novo hoje nosso aí. A gente sabe da dificuldade nossa hoje de Mandaguaçu é gerar emprego. A dificuldade que para nós é saúde. Saúde de Mandaguaçu tem que levar a gente em Curitiba. Continua ainda com essa dificuldade de ter que levar uma pessoa para ser internado, ser tratado em Curitiba. Além disso, os recursos grandes que o município consegue, geralmente, para você conseguir desenvolver um projeto grande aqui, nós não temos elementos, não temos capacidade para executar esse projeto grande. Então, Maringá, como é muito mais perto, tem estrutura, tem mais recursos para conseguir trazer essas indústrias de grande porte, que é onde traria aí a diferença nossa para que esse pessoal não saísse todo dia ter que se deslocar para Maringá. Então, a dificuldade que nós temos é essa aí. É que Mandaguaçu deixe de ser apenas uma cidade dormitória de Maringá, mas seja uma cidade com empregos próprios. Isto é, nós temos que pensar em trazer indústria, atrair firmas que gerem emprego, para deixar o povo em casa trabalhando, isto é, dentro do seu próprio município, não se deslocar a Maringá ou outros centros para procurar emprego. Então, Mandaguaçu tem que ter alguém que crie novas oportunidades de emprego através de indústria e comércios fortes para que isso seja gerado. Então, o que eu espero? Que a próxima gestão
a perspectiva para uma próxima gestão que continue fazendo os trabalhos corretivos e preventivos com consciência de que passamos por momentos difíceis e mesmo assim a peteca não caiu. Deixou muito aprendizado, muito companheirismo e isso deve continuar dessa mesma forma. Eu espero que as próximas gerações políticas do nosso município continuem trabalhando para que Mandaguaçu cresça com sustentabilidade e qualidade de vida, dando uma vida melhor para cada cidadão, para os filhos da nossa cidade. Estamos num lugar privilegiado, um município próximo de Maringá, que cresce junto com Maringá. Mandaguaçu foi a terceira cidade que mais cresceu, junto com Marialva, na nossa região. E tudo isso se deve a um trabalho sério, honesto e com todo o apoio da população. E eu espero que a próxima geração política continue fazendo esse trabalho, procurando, acima de ideologias políticas, o bem comum de todos. A política passa, a nossa cidade é acima de nós. Eu quero agradecer a oportunidade e também agradecer a Deus e ao povo que me deu a oportunidade de poder ter contribuído com a história do nosso município. Muito obrigado. O meu sonho para Mandaguaçu é uma cidade próspera, desenvolvida, onde nós consigamos proporcionar oportunidades de trabalho e condições de vida digna para toda a nossa comunidade. Possamos ter saúde de boa qualidade, educação de boa qualidade, segurança, tranquilidade, enfim, que nós consigamos efetivamente estar numa cidade onde todos tenham oportunidade e todos possam contribuir para que o município e todo o conjunto da nossa população seja próspera. Um sonho muito grande é o que passa como um filme aqui na minha cabeça. Um sonho para que a nossa cidade, porque ela foi desbravada, né, por pessoas de todos os cantos desse querido Brasil. Aqui tem pessoas nordestinas, pessoas sulistas, pessoas de todas as regiões desse imenso país, pessoas que nos primórdios da nossa colonização fizeram tudo, desbravaram, sofreram, plantaram, pessoas que criaram um sonho. E esse sonho, sonhado lá atrás pelos nossos ancestrais, os que vieram aqui para colonizar a cidade, poxa, que fica então a mensagem daqueles pioneiros, ver uma cidade justa, ver uma cidade fraterna, onde nossos filhos e netos possam viver aqui com harmonia. Por isso aqui é um canto maravilhoso, como já fui claro, que no momento providencial houve por bem de denominá-la Colmeia do Trabalho. É nessa Colmeia do Trabalho que nós queremos ver um pleno desenvolvimento. Mandaguaçu, o sonho da gente, principalmente, é aparecer um político que faça política com amor, faça política sem rancor, sem briga, com união. Não se leva nada para lugar nenhum se você não tiver união. Hoje a gente torce para que a política comece a mudar também aqui em Mandaguaçu, a questão daquele político que pode trazer uma luz, uma esperança para a população de Mandaguaçu, a população que está vindo de fora, que sejam bem-vindos a população que está vindo de fora, mas nós precisamos preservar aqueles que estão aí, aqueles que nasceram aqui, aqueles que gostam do município de Mandaguaçu, e a dificuldade de todo mundo sabe como é que é segurança, paz e trazer mais futuro para aqueles que vêm e principalmente para aqueles que estão morando em Mandaguaçu, que nasceram aí, são crianças, são jovens que a gente está aqui, melhorar a qualidade de vida. Então, essa pessoa que tem esse interesse
de vir administrar a cidade de Mandaguaçu, que venha com esse intuito de trazer o melhor para o município de Mandaguaçu e nós temos um futuro melhor para nossas crianças e para os jovens que estão aí morando na cidade de Mandaguaçu. Olha, sinceramente, Mandaguaçu é uma cidade que está crescendo e eu acredito que ela vai crescer muito mais, porque potencial e pessoas aqui competentes tem em Mandaguaçu. O meu pai sempre dizia que a política se faz com o coração. Política não é um caça-dinheiro. A política, a gente tem que saber amar o que se está fazendo e a cidade que está sendo feita. Eu vi muito isso dele em casa. Ele era uma pessoa apaixonada pelo trabalho do prefeito, por poder ajudar a população a se sentir mais vida dentro da cidade. E ele fez isso. Não importava quem era a pessoa. Ele sempre foi uma pessoa que amou Mandaguaçu a ponto de... Eu digo sempre que ele deu a vida pela cidade. Olha, o meu pai faleceu há 54 anos. Mas ele continua aqui em Mandaguaçu. Vocês sabem que ele é o nome do Paço Municipal Mandaguaçu. Vocês têm o Conjunto Residencial Irovieira. Vocês têm a loja maçônica Irovieira em Palmas. Eu sei que tem outras lojas com o nome dele. Como eu sei também que aqui em Mandaguaçu ele fundou a loja, ele fundou as escolas. Então, ele deixou muito amor na cidade. E eu peço ao povo de Mandaguaçu, tenha fé, acredite na cidade de vocês, porque ela tem muito a lhe dar. É uma cidade que o coração da gente sai daqui, mas a gente está sempre presente aqui em Mandaguaçu. O amor que a gente sente pela cidade é impossível de esquecer. Eu estive fora, eu moro fora, mas quando posso, eu venho tomar água em Mandaguaçu. Quando eu entrei na vida pública, como candidato a vereador e seguida a prefeito, meu pai sempre me cobrou que eu fosse honesto, que eu mantivesse o nome dele limpo, que jamais sujasse o que ele plantou. Quando eu passei o cargo em 31 de dezembro de 2016 para o meu sucessor, eu com a pasta na mão, com o secretário de Fazenda da época, orientando, me mostrando e falando com meu pai, que eu passei a prefeitura com dinheiro em caixa, mais de 7 milhões e meio em caixa, mais de 20 milhões em obras saindo e que a nossa missão estava sendo cumprida. Graças a Deus, 28 dias depois, meu pai faleceu e eu não sujei o nome dele e honrei o seu legado.